chegou um tempo que eu me senti muito bacabalense, realmente. E o fato desse chamado ter acontecido nessa igreja é impactante para mim, é importante. Então, para mim é uma honra poder fazer parte da história dessa igreja, fazer parte da congregação Frei Solano. Ela abraçava mesmo assim os eventos da igreja. Pessoa de Deus, uma mulher de Deus, Maria Maniva. Maria Maniva. Maria Maniva tinha o senhor, que era fundadora, tinha o senhor Marinho, que era dos fundadores, mas antes, não demorou muito depois da fundação, por causa da família, aí foram para Imperatriz, para aqueles lados. Me lembro do senhor Marinho, eu cheguei a ver ele, mas não tenho conhecimento dele, que era da família Marinho, que ele era um dos líderes na igreja, dos fundadores também. Irmão Marinho. Durante esse tempo de pastorado, fui um solteiro, e eu só posso agradecer a Deus, que Ele me deu sustentáculo que eu não podia. Como solteiro, ser pastor e olhando a Bíblia, lá em Timóteo, que o pastor tem de ser casado, pai de filho, que tem os filhos criados na doutrina, na disciplina. Aí eu, desde cedo, conhecendo tudo isto, mas debaixo da graça de Deus, para mim não era problema, porque quando se falava de profetas do Velho Testamento, não se ouvia falar da família da esposa de Elias, a esposa de quem mais. E à noite aí eu faço dar glória a Deus até andando de bicicleta, contemplando o céu e o Salmo 19, como diz, né? Aí eu estou aqui debaixo da graça de Deus e eu sei que eu não sou perfeito. Ela era uma pessoa, até que eu saiba, ela era uma pessoa chamada pé de boi, de firmeza. Para tudo que fosse necessário, que contasse com ela como mulher, mas como uma serva de Deus. E ela sempre tinha uma oportunidade de falar, e eu entendia que sempre com uma autoridade, com uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, Maria Maniva. Eu entendo até agora. O número não era muito grande não, mas acho que não chegava a 100 não, naquele tempo. Acho que não chegava a 100 membros naquele tempo. Tinha a irmã Laide e a família dela. A família dela era membro de confiança. A irmã Gracinha, que já está com o senhor também. Ela, Maria Maniva, e tinha Vicente Dias, Francisco das Chagas Costa, que ele já faleceu, era o esposo da Nazi, que era zelador naquele tempo. Tinha a Lúcia, que era irmã do Raimundo Costa, do Francisco Costa, né? A Lúcia. Tinha outros aí do centro, que o Tião, que era Sebastião Lira, não é? Foi tesoureiro da igreja há muito tempo. Antônio José, que era o comerciante lá, que era o esposo da Sueli, foi de 70 e...
do início de janeiro de 74 ao fim de dezembro de 93, dá exatamente 20 anos, né? Então, tem muita gente. Já em 95 foi quando chegou o pastor Francisco, em janeiro de 1995. Olha, em 84 eu estava pastoreando Graça Aranha e eu soube de algumas notícias um tanto negativas com respeito à primeira igreja batista em Bacabal. E então eu passei aqui com um amigo meu, que era pastor lá em Presidente Dutra. Nós viemos visitar Bacabal, visitamos a igreja e nós constatamos que, na verdade, aqui precisava de uma ajuda, né? E como nesse tempo a gente fazia parte do conselho da convenção, nós levamos o caso para a convenção. E concluiu que o secretário passou essa responsabilidade para mim. E logo depois a gente veio visitar novamente, já para pregar e conhecer melhor a igreja. Isso já em setembro de 94. Quando foi em janeiro de 95, então nós viemos para cá, realmente para pastorear a igreja. Em janeiro desse ano, 2022, nós fizemos 27 anos que estamos aqui. No princípio tudo foi muito mais difícil, né? Mas graças a Deus, aos poucos, Deus foi abençoando e Deus foi trazendo pessoas, a igreja foi agregando, de modo que hoje, para a glória de Deus, nós nos sentimos felizes com aquilo que foi feito. Claro que a tarefa não está terminada, mas continuamos aqui ainda, graças a Deus, firme e forte. Olha, eu de princípio não imaginei que eu ficaria aqui tanto tempo na mesma igreja. E teve uns momentos que eu tive vários convites para outros lugares, mas eu concluí que o propósito de Deus era que eu ficasse aqui o tempo que Ele mesmo quisesse. E eu só coloquei a minha vida nas mãos dEle e Deus então foi conduzindo. De modo que chegou um tempo que eu me senti muito bacabalense, realmente muito familiar com todas as pessoas e me senti em casa, né, de fato e de verdade. E hoje eu penso que eu sou, além de um cidadão bacabalense, parece que eu vim para ficar. Eu me sinto muito feliz e honrada pelo Senhor ter me escolhido desde o ventre da minha mãe para que eu pudesse estar na obra do Senhor. E quando Deus me deu um marido convicto também do ministério, eu me senti muito abençoada e durante toda esta jornada eu tenho visto alegrias, tenho visto tristezas, mas em todas estas coisas o Senhor tem me ensinado a lidar e continuar sentindo a alegria do meu chamado de servir ao Senhor ao lado do meu esposo. Então, quando a gente tem essa convicção, para mim, os obstáculos que vêm é café pequeno, porque o meu Deus, Ele resolve todas as coisas. E nesta confiança eu prossigo. Eu me sinto muito abençoada, muito feliz em servir ao Senhor como esposa de pastor e como serva do Senhor, acima de tudo, para a realização da obra dEle, aonde Ele nos mandar. Eu creio que o maior desafio que nós enfrentamos no período de transição foi justamente a resistência. Como nós éramos uma igreja tradicional, muitos irmãos não entenderam bem o contexto de igreja de células, né? Então eles tiveram uma certa resistência. Mas com o passar do tempo, quando tudo começou a funcionar, os grupos pequenos, né, que são as células, quando a gente começou a trabalhar com relacionamento pessoal
e fazendo discipulado, fazendo aquele acompanhamento de perto mesmo, vida na vida. Aí sim, os irmãos foram aceitando com mais tranquilidade. A gente foi vendo que o trabalho foi fluindo. Vidas foram ganhas para Cristo, as pessoas foram se sentindo mais bem cuidadas, mais bem acompanhadas, foram aprendendo mais sobre a palavra de Deus e acredito que o crescimento foi consolidado na vida das pessoas com mais eficácia, né? E com o tempo a igreja realmente foi abraçando essa ideia. Foi treinado um grupo, né? Houve uma célula protótipo. Essa célula passou por um treinamento, nós começamos a viver em célula, só com essa célula, por um tempo. E à medida que a gente foi aprendendo, entendendo como era o processo, como era essa estratégia, aí o pastor foi e colocou cada um de nós como líder de uma célula. Na época eram células mistas mesmo, era homem, mulher, adulto, criança, adolescente, então era tudo misturado mesmo. Até porque a igreja era pequena nessa época, né? E aí foi fluindo e à medida que os grupos foram multiplicando, né? A igreja foi crescendo, foi amadurecendo também com os discipulados, com o acompanhamento pessoal e acredito que foi algo que deu certo. Nós passamos por muitas dificuldades, sim, porque mudanças são sempre difíceis, mas fomos superando. Cada obstáculo que foi vindo, a gente foi superando e até hoje nós vivemos assim e estamos caminhando para o crescimento ainda maior, em nome de Jesus. Bem, eu quero começar falando da minha conversão, que foi aqui nessa igreja. Eu converti em 2003 e desde então eu estou firme no Senhor e firme também nessa igreja. Por meados de 2004, então eu senti um chamado pastoral, ardeu no meu coração. Resisti por um tempo, mas em 2006, então eu decidi ir para o seminário. E passei 4 anos no seminário, me formei e voltei para Bacabal. E o pastor Francisco então me desafiou a assumir o Ministério de Jovens. Assumi no dia 15 de novembro de 2010, ainda solteiro. E logo depois, em 2011, eu me casei e junto com minha esposa nós pastoreamos essa juventude por volta de 4 anos. Depois nós fomos para pastorear lá na congregação da Vila Frei Solano. Depois fomos desafiados a estar na Vila São João, onde atualmente eu estou hoje. E o fato desse chamado ter acontecido nessa igreja é impactante para mim, é importante, porque faz parte de uma igreja sadia, de uma igreja forte, de uma igreja bíblica, e isso me orgulha muito, de poder fazer parte dessa igreja, de poder caminhar com o pastor Francisco, de poder perceber que nós estamos no caminho certo. Por isso, ter sido chamado nessa igreja para pastorear, ter sido chamado nessa igreja para o ministério pastoral e hoje pastorear uma das congregações dessa igreja é um motivo de muita honra para mim e de muito orgulho. Estar ali na congregação à frente, tanto eu como meu esposo, né? Para mim é uma honra e eu fico nessa situação também muito feliz. Primeiro porque eu faço parte essa congregação, ela faz parte da história da primeira igreja, né? Lá na congregação Vila Frei Solano, é uma igreja filha da PIB Centro, né? E quando eu fui para lá, que o pastor fez o convite para que eu estivesse lá mais meu esposo, no primeiro momento foi um desafio, mas depois Deus ele nos honrou naquele lugar e eu me sinto feliz por estar à frente daquela obra, porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para algo, Ele nos chama para um campo, né? E ali
é um campo missionário. E Deus nos chamou para estar ali naquele lugar. Então, para mim é uma honra poder fazer parte da história dessa igreja, fazer parte da congregação Frei Solano. E lá, eu creio, eu vou fazer um gancho com relação o tema da igreja, né? Comprometido com a expansão do reino de Deus, né? E eu vejo que lá tem pessoas realmente comprometidas para que o reino ele possa crescer. E assim juntos, né? Nós podemos trabalhar, nós podemos servir, porque essa é a nossa função, de servir. E Deus tem nos abençoado, Deus tem feito com que o trabalho ele cresça. Por quê? Isso não vem de nós, até a própria palavra de Deus diz que um planta, outro colhe, mas o crescimento vem de onde? Ele vem do Senhor. Então eu fico muito feliz por fazer parte dessa história, por estar lá na congregação, e Deus tem derramado da sua bênção e da sua presença naquele lugar. Essa igreja é a segunda família da minha mãe. Era essa o sentimento que ela tinha pela igreja e pelos irmãos. E a minha mãe foi uma mulher o maior exemplo dela é uma mulher de oração. Minha mãe, ela priorizava muito a oração na vida dela e ela era uma mulher de fé. Então, eu vi muitos milagres acontecendo na vida dela. E isso foi o que me impactou. A forma como ela amava as coisas de Deus, a igreja, e ela priorizava o reino de Deus na vida dela. Eu creio que esse é o maior legado da minha mãe, que é a fé em Cristo Jesus. Ela amava estar no meio das irmãs, né? Principalmente em célula. Ela era uma prioridade na vida dela, a igreja. E a vida dela, enquanto cristã, foi servir, viver aos pés de Cristo, ter prazer e alegria nas coisas de Deus. A minha mãe estaria muito feliz em comemorar mais um aniversário da primeira igreja batista. Era um momento que ela tinha muito prazer, porque ela sempre tinha prazer em estar na presença do Senhor. E eu lembro bem que ela convidava muitas pessoas, ela fazia muita divulgação do aniversário da igreja, ela nos convidava, e graças ao Senhor Jesus e também às orações da minha mãe, hoje nós estamos aqui, eu e a minha família, meus irmãos, para comemorar. E é um momento que eu lembro muito dela. Ela tinha muito amor por essa igreja, muito amor pelos irmãos, e essa é a lembrança que eu tenho dela. A alegria dela era estar na presença de Jesus. Bom, o ministério iniciou desde a minha vinda de São Luís para cá, em 2011, e eu percebi a necessidade, né, do evangelismo, do ensino da palavra de Deus aos surdos. E em 2012 a gente implantou esse ministério, porque aqui em Bacabal tem muitos surdos e a gente percebe, assim como nós percebemos, né, a quantidade de surdos que não conhecem o Senhor. Então a gente implantou esse ministério em agosto de 2012 e fomos fazendo visita, conhecendo as famílias, conhecendo os surdos e levando a palavra de Deus, né, através da língua de sinais aos surdos. E o ministério foi aumentando, os surdos vindo, conhecendo a palavra, desejosos em conhecer a palavra. E como toda, né, a nossa vida tem dificuldades, né, tem altos e baixos, e alguns surdos saíram do ministério
Mas a gente não desistiu, né? A gente persistiu porque a gente sabe da necessidade, né? Da necessidade da gente evangelizar, da gente levar a palavra que transforma, palavra que é vida para esses surdos, para mostrar realmente para eles que Deus, né, é o caminho, é o único caminho, a verdade e a vida. Então a gente persistiu e hoje o ministério está fazendo 10 anos. Graças a Deus que sempre quando vem as crises e Deus mostra para a gente a necessidade de oração, Deus proporciona o tempo, o momento e a gente obedece para que a gente veja o resultado. Em 97, nós tivemos uma crise que nós precisamos, foi uma crise boa, porque as mulheres foram despertadas para a oração. E eu liderei um grupo de oração às 9 horas da manhã, que era apenas às quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, 9 horas, estávamos juntas em oração. E levamos isso por algum tempo e depois parou. E hoje, nós estamos, já está com 1 ano e 8 meses, que nós estamos todos os dias, das 15 às 18 horas, orando. E este momento tem nos trazido paz e nos proporcionado grandes ensinos. Temos visto milagres acontecer, curas, e Deus nos ensinando a ser perseverante. E as mulheres que Deus tem colocado na minha vida para somar comigo, são mulheres que também têm ocupações, são mulheres donas de casa, empresárias, que têm sido orientadas pelo Senhor para administrar o seu tempo para estar conosco. E eu me alegro muito, isso tem fortalecido muito meu coração. E nós queremos continuar até que Jesus venha, ou até que Ele me leve, não sei há quanto tempo. Mas nós temos o desejo no coração de continuar, porque a oração é a chave da vitória para as conquistas e também para enfrentar as adversidades com paz e esperando no Senhor. Na verdade, eu quero agradecer a Deus por esse tempo em Bacabal e algumas pessoas que, juntos conosco, somaram nas lutas e nos tempos mais difíceis. Hoje nós temos poucas pessoas daqueles que enfrentaram os dias mais difíceis conosco nos anos de 95 a 2000 até 2004. Temos poucas pessoas, a maioria já faleceu, outros foram embora. E eu quero agradecer a Deus por estas. E também aqueles que Deus trouxe, que somaram conosco, pegaram do outro lado e têm carregado conosco esse ministério. E eu agradeço muito a Deus por muitas pessoas maravilhosas que somam, que contribuem, que são de fato o braço direito, como a gente costuma dizer. Desejo que Deus abençoe a igreja nesses 64 anos, que ela possa viver sempre ascendente e glorificando a Deus em tudo que fizer.